Capítulo 3. Retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido à colónia espiritual, que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com as escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fluíamos o ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Os nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Nos lares em que situávamos o serviço diurno, erguiam-se entre... Nos lares em que situávamos o serviço diuturno, erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Não se facultavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade em nosso clima e a paz, a nossa dádiva de cada dia. Arremessara-nos a morte, a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Pois. Incalculáveis multidões desse género mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam, hesitantes, no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens que conchegam ao seio materno. Desculpa, mas há alguém com... Fechem os microfones. Sim, sou eu. Guardavam da existência apenas a lembrança do tempo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata quando lhes não era possível a matrícula em nossos calendários de serviço e aprendizado iniciantes. Por outro lado, verdadeiros falantes luminosos e privilegiados continuam ligados com o alto-falante ligado, com o microfone ligado. Não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo.
consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a recuperação, personificando a ordem dos gênios da sombra, como ocorre nos ciclos terrenos, com os delinquentes lumazes agregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca dos desvãos escuros, do remoto e do sofrimento, penitenciando as suas perversidades. O arrependimento é, porém, o caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual os seguintes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias é o 16. Em várias via-os conturbados e aflitos, assumindo formas de verdade ao olho. Pode-se subir? Desliguem todos o microfone, por favor. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recursos galgosos ou então em verdadeiros vítimas encarnadas. Quando errantes, circunscritos aos vales de punição, aterravam-se sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, É melhor aqui pararmos um bocadinho para fazer comentário, está bem? Porque já lemos aqui muita coisa muito importante. Eu estava a falar convosco e estava com o microfone fechado, para facilitar aqui o som, e acabei por não me fazer. Desculpem. Então, alguém quer comentar isto que acabamos de ler? É porque é uma situação complicada esta, não é? De irmãos nossos que ficam tão apegados à matéria que acabam por não conseguir integrar-se no mundo espiritual e desejam a nova reencarnação para poder então libertar-se deste mal-estar. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, constrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Pois é. Nós passamos todos os mesmos portais, mas não somos todos iguais, não é? E depois uns acabam por se reabilitar para o serviço e outros ficam ali como que paralisados, não é? Sem se conseguirem integrar. É porque eu acho que isso só acontece quando o espírito consegue ter um mínimo de equilíbrio para que essa vontade de recomeçar seja maior do que a inércia da autopiedade. Sim, e também pelo interesse que devotou ao material em detrimento do espiritual. E de repente acha-se no mundo espiritual, quase sem matéria a que se apegar, e ficam completamente sem nada, não é? De mãos vazias, sem saber o que fazer e como se dirigir. Então, muitos estavam nas câmaras retificadoras, não é? Estávamos aqui, Orlando.
efetivamente, Ai, o que é que aconteceu aqui? Ah, efetivamente identificaram numerosos deles em câmaras retificadoras através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. então é isso, quer dizer, quando já o arrependimento é sempre o princípio do processo de regeneração. Nós Sim. conseguimos a partir daí retificar os nossos passos do passado, não é? E então havia muitos deles que já notavam, já tinham algum sinal de melhoria. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. O meu contacto com eles, em diversas ocasiões, fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de ser condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muitas vezes surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionómicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei geria a estereotipação das suas formas? Tê-los ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? O que é que acham? Não, isso é deles próprios. Sim, é um reflexo, não é? Portanto, daquilo que está dentro, o perispírito altamente plástico acaba por se deformar pela ação mental, não é? Uma mente que está sempre a pensar de modo negativo acaba por plasmar um perispírito desfigurado, digamos, não é? Na realidade, todos somos o que pensamos, né? Claro que sim. Podemos prosseguir, Orlando 25. Tais interrogações. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro, naquela manhã, sedento de saber. Expus as minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes a minha expectativa ansiosa, longamente sofriada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Ele quer compreender este mecanismo, não é? Quer perceber porque é que as pessoas se demoram ali, sendo que depois são infelizes. O meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, vejam bem este princípio que é tão importante, não é?
Nossa, é. Perversidade é uma loucura. Ante a minha perplexidade, acrescentou a fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo em seu travo divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente. Pois, A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão nos no estados. estado de avistamento do ser. Isto é incrível. A cegueira do espírito é fruto É, do... O nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mistério saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado em posição desarmónica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. sim. Então agora vamos estudar o cérebro com Calderaro, não é? Desejaria continuar ouvindo-o nas explicações claras e convincentes a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar, passados alguns instantes. Não disponho de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Com certeza. Sorriu fraternal e rematou. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos por hoje servindo aos nossos semelhantes de modo substancial e o nosso lucro será crescente. Como em todo o aprendizado. Seja qual for o aprendizado, se for feito com empenho, com entrega e com serviço ao bem, nós sempre aprendemos e sempre temos lucro, digamos, não é? Mas eu entendo aqui também que, pelo que eu entendi, ele quer também mostrar na prática como isso funciona, né? Sim, sim, Porque isso normalmente solidifica o conhecimento quando com praticamos, certeza, com certeza. né? Calei-me edificado, não é? Identificado. Daí a minutos, acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade do nosso plano em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos como matemática precisão. Espiritualmente, estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes, admirado, o fluxo de comuns vibrações mentais. Já viram? Isto é um caso de parasitismo quase, não é? Sim. Parasitismo espiritual, não é? E Expunha-me a agora, comentar. diga. Estava a ler. Ai, desculpe.
Dispunha-me a comentar o fenómeno quando Calderaro, percebendo uma intenção, se adiantou, recomendando: examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, ante os meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semblando-se o laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si, reunidas em lóbulos igualmente distanciados uns dos outros pelas fissuras, davam uma ideia de um aparelho elétrico quase endevassado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor, situado ao centro do crânio, até à extremidade da medula espinal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendia alguns minutos na contemplação das células nervosas, quando o assistente me aconselhou: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade, que não se dava conta da nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões. Quando Calderaro me corrigiu sem afetação: trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que, à parte da configuração das peças e o ritmo vibratório, tinha sob os olhos 2 cérebros quase idênticos. Inferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo, depois da acurada perquirição, e fixei Calderaro em estiliosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos acondiciona em matéria mais leve e mais plástica, após um sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso, fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão.
São os filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milénio a milénio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio é isso que processa em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes de inverno e acalentadas pelas carícias da primavera estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos de amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criações do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre eles e nós, os seus filhos. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba, da tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. As páginas de sabedoria hinduística são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milénios vividos por nós na jornada progressiva. Exatamente. Depois, logo após, Depois de logo, fazer. depois de fazer com a destra significativa, depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os mentores factos da vida. Os menores factos da vida. Os menores factos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Digamos que é o presente. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderar era educador das mais elevadas estirpes. Ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Não sei se Se queremos fazer comentários, para já não, Orlando. Isto são só localizações cerebrais. Se alguém quiser parar ou quiser colocar alguma questão ou quiser fazer algum comentário, esteja à vontade para isso. Eu não sei se estão todos a acompanhar esta
lição, digamos, de anatomia e de localização em termos cerebrais. É que ele tem que chegar a uma conclusão para podermos entender onde quer chegar, né? Porque até agora só estamos vendo descrições, mas É, mas ele já está a dizer que é um castelo composto de 3 andares. Mas vamos ver, sim, Orlando. Então podemos. Apreciava-lhe Sim, apreciava-lhe a nobreza quando prosseguiu o fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades, modos que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o e o futuro, futuro. com certeza. É isso mesmo. Então, eu posso partilhar aqui algumas coisas que eu sei a este sim, respeito. sim, por favor. Então, no do passado, no tal de 3 cérebros, ele diz que não pode haver 3 cérebros, mas sim um cérebro com 3 divisões distintas. Há o cérebro primitivo, e esse cérebro primitivo nós partilhamos com todos os animais da criação, nomeadamente com as cobras, não é? Sim, que é um cérebro que está localizado aqui sobre a nossa espinal medula. E é o tal cérebro do passado, Aonde diz lá que eu não te vi, tu a sobre a fazeres o nossa espinal medula, aqui, logo na Ok. base do cérebro, do cérebro, não é? É o chamado, a ciência chama-lhe cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano é o responsável pelos nossos instintos, pelas nossas, digamos, impulsos não muito conscientes. Portanto, é algo que está aqui para preservar a nossa vida física também, entre outras questões, e que é o grande responsável pelas nossas emoções, digamos, ainda não bem compreendidas e não bem conscientes. É o cérebro reptiliano que nós partilhamos com todos os seres animais e hominais, não é? Pronto. Depois temos a parte do presente, e a parte do presente é o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. Esta parte aqui mediana do cérebro é o nosso presente, que é responsável pelos nossos movimentos, é responsável pela nossa razão, é responsável pela ligação. Isto, quem lê o Damásio percebe bem, porque o Damásio estudou isto muito bem e está explicado nos seus livros. O António Damásio, o nosso cientista que está nos Estados Unidos. Ele é considerado o maior neurologista neste momento. Sabem de quem estou a falar, não é? António Damásio. Então, ele entende isto muito bem e estabelece as conexões entre os diferentes aparelhos dentro do nosso cérebro. Ele, por exemplo, se houver a parte dedicada às emoções que tiver lesada, o cérebro racional quase que não funciona, que é muito engraçado, porque foi ele que trouxe essas novidades, porque acreditava-se que a razão funcionava completamente à parte da parte do sentimento e da emoção.
E agora nós sabemos que não. Enquanto não educamos a emoção, a razão também fica comprometida, que é muito interessante. E depois, o que aqui o Calderaro fala é da parte frontal. Este é o cérebro, digamos, do futuro, porque nele reside todo o potencial do vir a ser. É um cérebro que está... Também posso. É a zona onde se liga a Ai, não sei, hipo- Elizabeth, não sei. Isso não quero entrar por aí porque não sei. Eu acho que a epífise liga-se a todo o corpo e a todo o cérebro. Aqui é... Mas Aqui é é o... do terceiro olho que eles chamam, né? Terceiro olho, sim, ok. É, é. Mas isto é o vir a ser. É todas as nossas potencialidades futuras estão aqui, na parte frontal. Não é? E que nós, à medida que vamos desenvolvendo esta parte que é o nosso presente, vamos também começando a explorar esta parte frontal, que ainda está praticamente inexplorada. Então, o cérebro reptiliano ou primitivo é o inconsciente, o cérebro do presente, que são os lobos direito e esquerdo, é o cérebro consciente e o frontal é o supraconsciente, é o que há de vir, é todo o nosso potencial que está aqui e que nós vamos conquistando a pouco e pouco. Perfeito. Obrigado. Não sei se foi... Foi bem didático, foi muito bom. Ok, obrigada. Então cá está. Num deles moram o hábito e o automatismo. Este é no reptiliano. No outro residem o esforço e a verdade. É o atual. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Não é? O inconsciente, o consciente e o superconsciente. Como veem, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. E é muito interessante que todos eles estão ativos. Tirando o superconsciente, que está pouco explorado. Mas o nosso cérebro reptiliano continua ativo e domina-nos muito e é muito desagradável porque é o inconsciente. E então nós nem nos apercebemos que estamos a ser dominados e controlados por este cérebro tão basilar, não é? Tão arcaico, digamos, rudimentar. Sim. Então podemos prosseguir, Orlando, daqui para a 5. Não sei se a Berta quer ler. Elizabeth, não sei, se ela quiser. Posso? Posso? Sim. Pode. Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo antigo veso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, prequeria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria tão bem suscetível de adoecer? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia, mas na esfera nova a que a morte me conduzira, que fenómenos mórbidos assediariam a mente? Estamos a falar de... Olha, aqui há uma grande confusão, mas André Luiz é um médico. Então, cérebro e mente não são a mesma coisa. Uhum. Ok? A mente é, digamos, uma produção, serve-se do cérebro para poder manifestar-se. Não é? Isto é a mesma coisa que confundir o piano com o pianista. Não tem nada a ver. Não é? Sim. Portanto, ok. Mas ele quer saber, mas nós sabemos que a mente pode fazer adoecer o cérebro. Sim. Não é?
Portanto, ele está interessado em perceber os fenómenos mórbidos que possam levar ao adoecimento da mente do desencarnado, não é? Ao adoecimento da mente perispiritual, do cérebro perispiritual. Então, ok. Calderaro registou-me as indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo o Ministério dos Psiquiatras, verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece à saciedade que todos os tipos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paulo Broca. Paul Broca é um investigador em neurociência. Identificou a enfermidade do centro da palavra ou de um Wagner Esse Jorek, não conheço. Wagner que Jorek. se dedicou à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Pois é. Pois é. Diante de fenómenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se redarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam então desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Cá está. Portanto, o perispírito, como o cérebro do encarnado, são considerados os instrumentos e comparados aos instrumentos. Não é? Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto é caso pacífico. Refir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indaga se a mente desencarnada pode adoecer. Pergunta: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões, porventura, que não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir... Tínhamos, é passado. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Pois claro. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar concessões, de molde a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São doentes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas
da Redentora Luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Ou o género de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. É interessante. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Desculpem, eu vou aqui acelerar o coisa só para ver onde é que estamos e se nos falta. Não, estamos no fim. Ok. Ao bem ou ao mal. Eu só queria lembrar, né, que se nós nos voltarmos para o nosso lar, né? Sim. Teve um momento do próprio André Luiz que quando ele via a família já com a esposa, com outra pessoa que estava enferma, Sim, né? quando ele vem na à hora crosta, sim. ele se desequilibrou e ficou por um instante ciumento, com sentimentos menos nobres em relação ao senhor, né, que estava na casa, doente. E nesse momento ele se viu de novo No umbral. umbral. Então, na realidade, de novo, esse pensamento ruim que veio para ele momentaneamente, mas que ele rapidamente depois conseguiu se recompor, né? Chama-se isso condicionamento mental. Mental. Então, nesse momento, a mente dele adoeceu por poucos segundos. Exatamente. Mas depois ele voltou a si. Então, eu acho que todos nós, mesmo desencarnados, se não vigiarmos os nossos pensamentos, também acabamos por adoecer, né? É que os benfeitores espirituais nos dizem para nós nos harmonizarmos enquanto estamos na carne. Porquê? A vibração aqui é mais lenta, o tempo é mais lento, para possibilitar que nós possamos interiorizar, sentir, retificar, controlar as nossas emoções desregradas, não é? Tudo blá, 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 não pode ser, não é? As nossas atitudes, ainda ditadas aqui pelo cérebro reptiliano, não é? Tudo isto nós devemos fazer aqui, porque depois lá é muito mais difícil, porque temos uma vibração mais frequente, temos muito mais dificuldade de harmonização. Pela sua explicação, eu posso entender que, por exemplo, quando temos nossos vícios, nossos hábitos, e queremos eliminar um vício, é difícil. Ele está lá no cérebro reptiliano. Temos que buscar no nosso consciente a vontade para que ela modifique esse hábito que está enraizado no anterior. E, ao mesmo tempo, quando vivemos determinadas situações e temos determinadas intuições que não sabemos bem de onde vêm, às vezes essas intuições vêm do superconsciente. É o superconsciente, sim. Que nos manda para o consciente, às vezes, algumas dicas. Se estamos abertos, né? Se estamos devidamente Isso abertos mesmo. a isso. Começar a trabalhar com o superconsciente, Mas também há aqui uma coisa importante que é, nós não devemos tentar obliterar o nosso lado sombra. Não devemos. Nós devemos constatá-lo, assumi-lo e tentar de alguma forma controlar essa situação. Mas aceitando. Isso faz parte de nós, é nosso. Não é? Não se pode colocá-lo embaixo do tapete, né? Não se deve. De frente, né? Não se deve. Mas devemos cada vez mais tornar conscientes os nossos conteúdos inconscientes. Portanto, é a limpeza do porão, não é? É chegar lá,
perceber que está para lá muito caixote cheio de teias-aranha, começar a limpar, começar a perceber, aceitar e trazer para a consciência. Perfeito. Sim. Podemos prosseguir, Elizabeth. Acho que vamos aqui na 15. É. Oh, Elizabeth, estás com o som cortado. Já percebi. Obrigada. Percebendo a atenção com que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderado sorriu significativamente e perguntou: compreendeste? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um no outro. Espiritualmente rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se, caíram de start na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhe não os vislumbre, que se verifica no íntimo da organização. O supremo desequilíbrio da organização perispiritual. Pois, nós não vemos o que lá se passa. Punha-me a desfiar logo. Nós não vemos o que lá se passa, só sabemos porque André Luiz nos relatou. Mas, de facto, eles estão desequilibradíssimos, um e o outro, não é? Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta, impondo a destra no lombo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Muito lindo, não é? Muito bem. Muito bom. Então agora podemos falar um bocadinho se quiserem, já não temos muito tempo, mas ainda temos algum. E já interrompi o compartilhamento para nos podermos ver todos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Esta questão da matéria mental tem muito que se lhe diga, porque de facto a matéria mental é composta por todas as nossas experiências, por todo o nosso sentir, por tudo e, portanto, está devidamente arquivada. Como veem, há lugar para tudo. Para o inconsciente, para o consciente, para o superconsciente, há lugar para tudo. O que podemos só colocar aqui que nós mesmos, quando temos qualquer desavença com uma pessoa, essa pessoa não nos sai da cabeça. Né? Noite e dia. Noite e dia, porque é como essas teias que se entranham entre um cérebro e outro. É bem isso. Lógico que, no caso desses dois seres, essa animosidade se prolongou por demais e os colocou em sofrimento absoluto, né? Mas eles vivem em simbiose espiritual, tanto que eles dizem que o cérebro de um assemelha-se completamente ao cérebro do outro e que partilham ideias. Portanto, eles já nem distinguem o que é de um e o que é do outro. Estão ali, em simbiose. Aí já é um caso extremo, mas no nosso dia a dia, ou na nossa experiência de vida, acho que
eu posso falar por mim, não posso falar por vocês, mas quando Há de ser idêntico. eu tive alguma desavença, e mais ainda quando era mais jovem, mais ainda, né? À medida que envelhecemos, vamos percebendo que não vale a pena, mas isso realmente fazia com que a pessoa em questão não me saísse da cabeça, de Sim. forma alguma. E realmente este cenário que nos foi descrito é desolador, não é? Deve ser um sofrimento atroz este estado em que estes dois irmãos vivem. Exatamente. É, Dorme-se com ele e acorda-se com ele. E sonha-se com ele. Não, e como diz Exatamente. André Luís, resvalaram do terceiro andar para o coisa. Portanto, eles nem têm esperança, nem se projetam no futuro, nada. é por isso que quando Cristo disse, perdoa 70 vezes 7, é assim, porque quando temos alguma desavença, primeiro temos que olhar para dentro de nós e vermos qual é a nossa parte dessa desavença. E segundo, trabalhar o perdão para aquele que nos feriu, Mas o perdão, infelizmente, Sandra, sim, porque o perdão ele acaba ser como um calmante sobre tudo isso, e esses laços se rompem com o perdão. sim. Mas infelizmente, Sandra, a nossa maior cegueira é em relação a nós próprios. E qual? Nós temos uma cegueira muito, muito grande em relação à nossa própria pessoa, não é? Sim, é verdade, porque nos dói muito mais percebermos o quanto erramos. Não, e é muito mais fácil entrar na negação. Exatamente, é isso mesmo. Mais fácil. E como nos disse Jesus, reconcilia-te com o teu amigo antes de. Sim, enquanto estás a caminho com ele. É verdade, estás no caminho com ele, senão. Mas isso É também como tem a ver connosco próprios, não é? que é o mais difícil, Luísa. É.